Abramos, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós iremos dar continuidade à série de exposições na carta aos Efésios. Hoje chegamos especificamente ao finzinho aí do capítulo 4. E iremos ler apenas os versos 30, 31 e 32. Do verso 30 até o verso 32. Antes disso, permita-me fazer uma recapitulação do que vimos até aqui, porque nós estamos no que é conhecido, chamado, intitulado a segunda parte da carta, o que é uma parte mais prática. E por que é mais prática? Porque, por exemplo, quando você olha o capítulo 1, onde Paulo está narrando, e também no capítulo 2, o modo como Deus nos salvou, fica muito claro ali que essa é uma obra de Deus, inclusive porque é uma obra que, se nós olharmos para quando ela aconteceu antes da fundação do mundo. Então, a nossa compreensão da primeira parte da carta, o capítulo 1, capítulo 2, e o capítulo 3, é apenas, de fato, um conhecimento doutrinário, teológico, teórico. Não há nada que nós olhemos para ali, ou há muito pouco do que nós olhemos ali, para praticarmos. Afinal de contas, essa salvação que foi operada por Deus, esta santificação operada por Deus em nós, é uma obra dele. Mas a segunda parte da carta, Paulo vai se debruçar sobre os assuntos tratados aqui para mostrar como agora deve viver essa igreja que foi salva por Cristo. Como deve viver essa igreja que foi salva por Ele, que foi escolhida por Ele. Então ele começa a tratar de assuntos bem práticos, aplicando essa salvação à igreja. A ideia é que, olha, vocês foram salvos, vocês foram libertos do inferno, da condenação eterna. O que é que vocês fazem com essa informação agora? O que é que vocês fazem com essa realidade agora? Então Paulo passa a tratar de uma série de assuntos, uma série de temas voltados para o modo agora como a igreja deveria viver. Nos versos 1 até o verso 16, por exemplo, aí do capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade do corpo, mostrando que Deus, esse Deus que salva não apenas judeus, mas também gentios, que salva não apenas gente que faz parte do povo de Israel, mas gente espalhada de várias nacionalidades, Esse povo agora vive como um só corpo, um só Senhor, seguindo a um só Deus, tendo um mesmo pensamento. Dos versos 17 ao 24 do capítulo 4 também, nós vimos que agora Paulo vai mostrar que essa salvação operada no crente precisa ser vista por meio do testemunho de fé, precisa ser amparada agora por meio de uma mudança de vida. E ele utiliza aqui uma ilustração que nós vimos aqui, que é como se fosse trocar de uma roupa, tirando uma roupa velha, e ele usa a expressão, se despindo do velho homem e se revestindo do novo homem em Cristo Jesus, mostrando como deve ser transformada a vida daquele que agora está em Cristo. Domingo passado nós vimos, aí do verso 25 até o verso 29, como especificamente o crente deve substituir determinados hábitos, ou determinados costumes, ou ações, agora que ele é essa pessoa nova em Cristo Jesus, revestido por meio de Cristo. Então Paulo diz, olha, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais, colocando em contraste as obras daqueles que estão nas trevas, na carne, no mundo, com aqueles que agora estão em Cristo Jesus. E Paulo agora continua essa lista, mas mostrando esse antagonismo de comportamento, de pensamento e de atitude, junto ao Espírito Santo, como igreja de Cristo. Nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre os sinais da nova vida na igreja de Cristo. Os sinais da nova vida na igreja de Cristo. Então, diz Paulo na continuação do texto, a partir do verso 30. Diz ele, verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus,
no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ó Senhor, uma vez mais nós rogamos ao Senhor que abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, derramando luz sobre nós, para que nós possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por meio da Tua palavra exposta, da Tua palavra pregada, que haja verdade na exposição dela e que haja terreno fértil em nossos corações para recebê-la. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Cristo chamou uma igreja e é Ele mesmo quem diz como essa igreja deve ser e viver. Em meio a tantos ruídos na igreja evangélica de como a igreja deve ser, o que é uma igreja verdadeira, o que deve ou não deve ser uma igreja, como deve ou não deve viver o crente, o que é lícito a ele e o que não é, o exercício é sempre voltarmos à Escritura, voltarmos à palavra. Ela é a grande instrução de como deve ser a igreja, de como deve se portar a igreja, de como deve pensar e agir a igreja. Nesse sentido, vale salientar, sobretudo diante de tantas listas que Paulo apresenta, daquilo que pode e não pode fazer, como deve e não deve viver, vale sempre salientar e lembrar que o cristianismo não é um livro de receitas com listas legalistas, as quais regulam apenas comportamentos. Porque se assim fosse, isso mais se parece uma salvação que é pelas obras, de quem é muito bem comportado, muito bem ordeiro, de quem vive em práticas, morais e éticas ilibadas. E não é difícil você achar gente que não conhece necessariamente ao Senhor, não passou por um processo de conversão, mas que tem uma vida, de um modo geral, exemplar, que não faz determinadas coisas, que evita outras. Mas o cristianismo e a vida com Deus é muito mais profunda que isso. É muito mais do que essa visão muitas vezes deturpada que as pessoas têm, do evangélico ou do crente, que pode fazer isso e não pode fazer aquilo. E apesar disso aparecer aqui, o contraste apresentado por Paulo aqui é muito mais mostrar como deve ser a vida daquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. E como de fato obras más, obras pecaminosas, pensamentos maus e pecaminosos não combinam, não condizem com a vida daquele que agora está revestido de Cristo, com a vida daquele ou daquela que se despiu do velho homem, com as suas práticas pecaminosas, com seus pensamentos maus, e agora vive uma vida nova em Cristo Jesus. Paulo começa aqui no verso 30, mostrando como a igreja do Senhor foi selada pelo Espírito Santo. Como a igreja foi selada pelo Espírito Santo. Então diz ele no verso 30, acompanha comigo: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui Paulo começa com uma expressão, irmãos, muito interessante e até um tanto intrigante. Porque, por mais que seja difícil definir quem é Deus, definir exaustivamente, olhando para a Escritura, nós podemos trazer várias definições de quem é esse Deus. E todas elas são muito gigantescas, são muito grandiosas, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Todo Santo, Onisciente, Onipresente, Onipotente, Infinito. É o Deus que sabe de todas as coisas, que tem poder sobre tudo e todos. E aí você se pergunta: quem sou eu para que esse Deus se entristeça por minha causa? Você já parou para pensar nesse texto? Na profundidade que ele é, quando a Escritura diz por meio de Paulo que sim, é possível que nós entristeçamos o Espírito de Deus. Na teologia, isso mostra a relação próxima, imanente desse Deus conosco. Ao mesmo tempo que esse é um Deus que governa não só o mundo, não só o planeta Terra, mas todo o cosmos, todo o universo. Esse Deus que governa e está presente em todas as galáxias, as quais nós não temos conhecimento.
esse é aquele Deus que, às vezes eu fico viajando quando eu estou andando na praia. Sabe quando você está andando na praia assim e você fica assim: Senhor, tua palavra diz que o Senhor sabe quantos grãos de areia tem neste mar. Já parou para pensar nisso? Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E quando a gente olha essas coisas, até parece ser um Deus distante, né? Quem é esse Deus, né? Às vezes eu vejo ímpios dizendo assim, né? Rapaz, Deus está nem aí para os seus problemas, né? E não é que ele negue necessariamente a Deus, né? Mas é que ele vê esse Deus de um modo tão distante que ele não está preocupado com a conta que a gente tem para pagar ou com problemas pequenos nossos. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos um Deus que se relaciona individualmente conosco e graciosamente conosco, ao ponto inclusive de nessa relação pessoal nossa com Ele, nós o entristecermos. E aqui é tristeza, tristeza mesmo, que também pode ser traduzido como dor, uma mágoa intensa, uma dor profunda. Olha só, nós podemos sim causar isso no Espírito Santo de Deus. Como? Por meio do nosso proceder. Porque uma vez que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção, e aqui é a ideia de fato ilustrativa de um selo, né? De um selo real. Você já deve ter visto isso nos filmes, né, antigos. Às vezes alguns convites de casamento mais chiques, você já viu isso aí? Ele é selado assim, tem um selo em uma espécie de cera, né? Que fecha uma carta ou uma correspondência. É bonito aquilo, né? E esse selo, que muitas vezes era registrado através de uma espécie de carimbo que ficava no anel do rei, do imperador ou das autoridades, era a marca real. Não é? As pessoas poderiam nem até saber ler, mas elas conseguiam ver aquele selo e identificar que era o selo do rei. Era o selo de alguém importante. Tratava-se de uma correspondência de um documento importantíssimo. O apóstolo Paulo usa essa ilustração para dizer que nós somos selados, marcados. Hoje a gente faz isso também na agropecuária, por exemplo, com o gado, né? Não sei se é feito hoje mais ainda, porque o politicamente correto chegou até mesmo à agropecuária. Então tem gente que reclama, né? Não pode marcar o gado, né? Mas o gado é marcado, né, lá para mostrar a quem ele pertence. A quem ele pertence. Num certo sentido, é como nós usamos, por exemplo, o nosso sobrenome, né? Sobretudo aqueles que se orgulham de seu sobrenome, né? O sobrenome é uma marca que você faz parte de uma determinada família. É assim ou não é? Diante de tudo isso, a ilustração aqui do apóstolo Paulo é mostrar que agora nós, como povo de Deus, nós como servos do Senhor, nós somos marcados, nós somos selados. Mas não é um selo qualquer. Trata-se de um selo que leva a marca do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós temos a marca, o selo, a identificação de que nós pertencemos ao Senhor, de que nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus. E nesta relação com Ele, muitas vezes nós o entristecemos, o magoamos, o ferimos. E como fazemos isso? Quando não procedemos como deveríamos proceder diante de quem agora nós somos. Despidos do velho homem, revestidos de Cristo, selados pelo Espírito Santo, para o dia da redenção. Há uma lembrança da promessa escatológica do Senhor Jesus aqui. Então, a primeira mensagem que esse texto traz para nós é que a igreja, ela foi então selada com o Espírito Santo. Ela foi selada com o Espírito Santo. Em segundo lugar, o texto prossegue aí no verso 31, agora mostrando a nós que essa igreja que agora foi selada pelo Espírito Santo, e que é a igreja de Cristo, ela também foi
liberta dos seus pecados emocionais e relacionais. O que é que eu estou chamando aqui de pecados emocionais ou sentimentais? Permita-me fazer uma breve introdução a isso. Deus nos fez seres emocionais, irmãos. Deus nos fez seres sentimentais. É um erro, um equívoco muito grande, diante de uma visão muitas vezes racional, da fé, do culto e da relação com o sobrenatural, tentar excluir os sentimentos e as emoções. Porque assim Deus nos fez. Deus nos fez seres emocionais. Deus nos fez, lá no Éden, pessoas munidas de emoções, das mais variadas, todas elas perfeitas, boas, não pecaminosas e não ruins. Então, tudo que for de sentimentos e emoções, imagine você que Adão e Eva foram munidos, mas todos sentimentos e emoções boas. Gratidão, alegria, bondade, paz, vigor, amor, gratidão. Com a entrada do pecado no mundo, todo o nosso ser foi corrompido, manchado pelo pecado, influenciado pelo mal. Inclusive o nosso coração, inclusive o nosso cérebro, inclusive as nossas emoções e sentimentos. Então agora, após o pecado, Adão passa a experimentar sentimentos os quais ele não experimentava outrora, como por exemplo, o medo. O medo. Lembra do que Adão faz logo depois que peca, juntamente com Eva? Ele se esconde. Quando Deus pergunta a ele por que ele se escondeu, ele diz: porque eu tive medo. Eu tive medo. Os sentimentos e as emoções, irmãos, que são naturais aos seres humanos, não é visto nem enxergado por aquelas muitas ciências e doutrinas atuais que estudam sobre sentimentos e emoções. Para estes, elas nunca serão vistas como afetadas pelo pecado. É por isso que quando se tratam de sentimentos e emoções e de interpretar quem o homem é, nós não podemos ir de peito aberto e de modo cego para todas as ciências, doutrinas e escolas que falam sobre sentimentos e emoções do ser humano. Porque a partir de uma perspectiva bíblica e escriturística que nós temos, nós e só nós, com uma cosmovisão, com uma visão de mundo bíblica, sabemos e entendemos que os nossos sentimentos e emoções foram afetados pelo pecado. Foram afetados pelo pecado. Então é natural que o mundo e suas ciências interpretem como normal quando um filho sente ciúmes do irmão em relação aos pais. Não, isso é normal, é aceitável, a coisa mais normal do mundo. Não, não é não. É fruto do pecado. Ciúmes, por exemplo, é fruto do pecado. A inveja é fruto do pecado, deve ser tratado no coração da criança. Consegue perceber isso? Bom, feita essa introdução, Paulo passa aqui a listar uma série de sentimentos ou emoções que batem a porta do nosso coração e que não são tão boas de serem alimentadas. E daria para a gente fazer um estudo bíblico aqui em cada uma delas. Mas o nosso tempo é curto, vamos passar superficialmente por elas, porque Paulo diz que agora, uma vez que vocês foram lavados em Cristo Jesus, o velho homem morreu, o novo homem nasceu, vocês se despiram do velho homem, se revestiram do novo homem, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês precisam entender que algumas coisas não podem mais fazer parte da vida de vocês. Devem ser lançadas fora. Devem ser lançadas fora. Tipo o quê, Paulo? Tipo a amargura. Você conhece gente amargurada? Gente amargurada. Gente que deixa que os sofrimentos da vida, as angústias, as tribulações, torne ela uma pessoa amargurada. E Paulo diz: não, não é assim que deve viver a igreja de Cristo. Longe de vós toda amargura. A amargura tem uma relação direta com o rancor, mas um rancor persistente. Longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera. O que é cólera lá, né? Cólera não é apenas aquela doença, né? A qual nós demos o nome, né?
mas é uma explosão de raiva. Se você for pesquisar essa palavra à luz da Escritura, né, a cólera aparece também como uma explosão de raiva. Longe de vós também toda ira. A ira tem a ver com um ressentimento duradouro. Muitas vezes pontual, mas muitas vezes que persiste ali, se tornando inclusive uma amargura, uma angústia, que traz sofrimento e que traz confusão aos relacionamentos. Mas Paulo termina essa lista falando da malícia. Longe de vós, então, toda amargura, cólera, ira e malícia. A malícia aqui tem a ver, misericórdia, com a maldade intencional. A maldade é sempre intencional, né? Sempre é intencional. Ninguém faz o mal e diz assim, rapaz, eu não sabia, eu fiz sem querer. Não, fez porque quis. Fez porque quis. Mas a malícia é uma maldade intencional, planejada, projetada, arquitetada. Misericórdia, esse é o alerta que Paulo está fazendo para a igreja de Éfeso. E também para nós. Não condiz que um crente agora viva assim. Tem essas práticas, ande dessa forma. O velho homem, então, se manifesta por meio desses pecados, que, preste bem atenção, são todos eles relacionais, que afetam nossas relações interpessoais, em casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos em Cristo. As obras da carne, as quais incluem, por exemplo, a ira e a discórdia, numa lista também tratada por Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, vai falar sobre isso. Essas paixões, irmãos, essas características, as quais muitas vezes batem a nossa porta, a amargura, a raiva excessiva, a ira, o rancor, a malícia, elas são como um veneno poderoso, que muitas vezes nos deixamos levar por ele e traz destruição, e deixa o rastro de destruição por onde passa. E a instrução de Paulo aqui é que nós mantenhamos essas coisas longe de nós, longe de vós, porque a igreja de Cristo foi libertada desses males. Não deveria ser essa a característica da igreja, do povo de Deus. Portanto, em primeiro lugar, esse texto nos ensina que a igreja de Cristo foi selada com o Espírito Santo. Em segundo lugar, verso 31, a igreja de Cristo foi libertada dos pecados emocionais e relacionais. E em terceiro e último lugar, esse texto nos mostra que a igreja de Cristo foi capacitada então a perdoar. O que é que tem a ver características como cólera, amargura, ira, rancor, mágoa, malícia com o perdão? Tem tudo a ver, porque quando somos alvo dessas coisas, isso traz mágoa, tristeza e necessidade de perdão. Infelizmente, irmãos, nós temos uma triste habilidade de ferirmos uns aos outros, de machucarmos uns aos outros. É assim desde que o mundo é mundo. Fazemos isso com palavras, com intenções, com olhares, com atitudes, com pensamentos. Magoamos uns aos outros, ferimos uns aos outros. Diariamente nós pecamos, não somente contra Deus, mas também uns contra os outros. Se você é casado, não tenha dúvida que diariamente você peca contra a sua esposa, você peca contra o seu marido. Se você tem filhos, saiba que diariamente você erra e peca contra os seus filhos, e você contra os seus pais. E a verdade, irmãos, é que se não tivermos essa disposição constante e contínua de perdoarmos uns aos outros, nós estaremos fadados a uma vida de amargura e de relacionamentos destruídos, ou no máximo, superficiais. O perdão, portanto, irmãos, é talvez um dos temas centrais da Escritura. Mas qual a diferença do perdão bíblico e do perdão que muito se ouve dizer por aí? Não é incomum você encontrar um filósofo, um professor, um psicólogo, um coach, um político, um influenciador falando sobre a importância do perdão. Eu já vi vários.
dizendo o quanto a falta de perdão, o rancor, a amargura pode lhe adoecer, inclusive. E é tudo verdade mesmo. Mas qual a diferença de um discurso como este e de um crente com a escritura aberta falando sobre perdão? Ah, tem toda a diferença. Porque o perdão bíblico, ele é diferente de qualquer outra coisa pregada ou falada neste mundo. Para começar a história, o nosso modelo de perdão é Cristo. É Cristo. Perdoamos não para nos sentirmos melhor conosco mesmo. Devemos perdoar não porque somos bonzinhos e queremos fazer uma boa ação. Perdoamos não é porque queremos sentirmos superiores aos outros, num nível de espiritualidade acima da média. Perdoamos não por outra coisa, mas senão por causa de Cristo, por causa do Senhor. Perdoamos porque fomos perdoados. Perdoamos porque diariamente pecamos contra o Senhor e diariamente Ele nos perdoa, constantemente Ele nos perdoa. Então, depois de dizer a igreja que a igreja deve se manter longe de toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia, ele diz: antes sede uns para com os outros. Isso aponta para que essa lista que ele vem trazendo aqui, ele está falando dessa relação uns com os outros, né? Que inclusive é o modo pelo qual nós entristecemos o Espírito de Deus. Lembra que ele começa dizendo: não entristeçais o Espírito de Deus. E como fazemos isso? Quando pecamos uns contra os outros, quando agimos com ira, com discórdia, com mágoa, com rancor, com raiva. É assim que entristecemos o Espírito Santo de Deus. Então a instrução de Paulo é que essas coisas não sejam assim, muito pelo contrário, sejamos uns para com os outros. E agora ele vem com uma outra lista de bons sentimentos, de boas emoções. Lembra que eu falei que o Senhor nos fez com emoções benéficas, com sentimentos bons, os quais devemos ter para com Ele e para uns com os outros? Paulo resgata isso aqui para dizer que nós devemos ser uns para com os outros, ao invés de amargurados, benignos. Ao invés de agirmos com cólera e ira, agirmos com compaixão. Ao invés de agirmos com amargura e com rancor, agimos com um coração perdoador. Antes, sede uns para com os outros benignos. A benignidade aqui tem uma relação direta com a bondade, com a utilidade. Lembrando sempre que o conceito do que é ser bom vem também da Escritura. A bondade tem uma relação direta com o que Paulo vai fechar, e nós veremos isso no domingo que vem, com o amor. A bondade é a representação máxima do que é o amor, de como deve ser essa relação nossa uns com os outros. Sede benignos uns para com os outros, bondosos. Sejam também compassivos. A compassividade é um negócio mais difícil. Porque a gente está falando de ser compassivo com quem erra. A compaixão tem uma relação direta em lidar, em saber lidar e pedir graça a Deus para lidar com aquele que machuca, magoa, fere, peca, faz coisas erradas. E é muito fácil fazer isso com quem magoa o outro, com quem machuca o outro, né? Com quem fere o outro, com quem pisa no calo do outro. Mas quando é conosco, quando é em nós, quando nós somos as vítimas, eis o grande privilégio e oportunidade de sermos compassivos. O que tem a ver diretamente com a misericórdia. A misericórdia é justamente este atributo de Deus comunicado a nós, compartilhado conosco. Quando nós respiramos fundo, sabe quando você precisa respirar fundo e não dá a resposta que até o outro merece? Esse é o exercício da misericórdia. Sabe quando o outro até merece a punição, até merece o castigo, até merece a consequência dos erros do pecado, e você refreia a mão, guarda as armas, respira fundo, entrega a Deus? Com essa consciência de agir com misericórdia, com compaixão, com bondade, de modo verdadeiro. Pastor, isso é difícil demais, é verdade. É por isso que não tem como fazer nada disso se não houver perdão. É por isso que Paulo conclui a lista aqui com perdoando. Perdoando uns aos outros.
Misericórdia, graça e perdão andam lado a lado, irmãos. Foi assim que o Senhor nos alcançou. Por causa do grande amor com que Ele nos amou. É assim que Paulo começa a carta aos Efésios. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo pela graça. Pela graça. Por sua misericórdia, por seu bondoso amor. O que Paulo está pedindo aqui, irmãos, para que a igreja viva, é aquilo que Cristo viveu. Em seu exemplo prático, real, sincero e verdadeiro, de bondade, de compaixão, de amor, de benignidade, de perdão. A falta de perdão é um sinal de que não compreendemos a cruz. É muito provável que na trajetória da sua caminhada com Cristo, em algum momento você já se perguntou se você realmente era salvo, se você realmente era eleito. Rapaz, será que eu vou para o céu mesmo? Será que eu sou crente de verdade? Aliás, essa é sempre uma pergunta boa de ser feita, viu? Todos os dias. E a triste e dura verdade é que se você é uma pessoa que não perdoa, que tem dificuldades em perdoar, em esquecer, em deixar para trás, e tudo isso aqui é o sentido da palavra perdoar, né? Esquecer, é deixar para trás, é abandonar, é não cobrar mais. Eis um belo motivo para questionar sua salvação. E não sou eu que estou dizendo isso não, irmãos, é a Escritura, porque olha só, a matemática bíblica do perdão é a seguinte: aquele que foi alcançado pelo perdão de Deus, irá perdoar. Irá perdoar. É impossível, irmãos, que alguém, tendo consciência de quão falho e pecador que é, tendo consciência do destino qual ele estava caminhando, que é a condenação eterna, a morte eterna e o inferno, e entender como Cristo alcançou por meio da graça, misericórdia e perdão, não perdoar. Não perdoar. Como posso eu não perdoar a mais dura mágoa, a mais profunda tristeza, a mais severa traição, se Cristo me perdoou? E olha que muitas vezes eu só preciso perdoar uma pessoa, ou duas, eu só preciso perdoar um erro ou dois. Cristo te perdoa todos os dias. Ele já te perdoou por todos os pecados que você vai cometer até o dia da sua morte. Consegue compreender esse nível de perdão, irmãos? Sem que você merecesse, sem que você pedisse perdão, sem que você fizesse nada para alcançá-lo. E mesmo sabendo ele que você vai continuar errando, vai continuar pecando, ele continua te perdoando. Então a instrução de Paulo não pode ser outra. Retirem de vocês toda cólera, ira, angústia, amargura, malícia, e vivam junto à benignidade, à compassividade, e perdoem uns aos outros. Como quem? Como também Deus, em Cristo, vos perdoou. O perdão, então, irmãos, deve ser algo visível nos nossos relacionamentos, em nossas famílias, em nossa igreja. E é sempre tempo de perdoar. É sempre tempo de perdoar. É sempre tempo de pedir perdão. É sempre tempo de buscar, por meio dessa transformação de Cristo em nós, a restauração dos relacionamentos com o Senhor e uns com os outros. Esse é o meio de não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que entristece o Espírito Santo, irmãos, é uma igreja que guarda rancor, que não perdoa, e que por isso se divide em grupos, em facções, que disputam entre si. Não é bom que seja assim. Não deve ser assim. É tempo de abaixarmos nossas armas, quebrantarmos o nosso coração e sermos instrumentos de Deus para a restauração de relacionamentos. Uma igreja que foi selada pelo Espírito Santo, ela é submissa ao Senhor e cheia de compaixão,
cheia de bondade, de graça, de misericórdia uns para com os outros. É tempo de abandonar a amargura, a ira, a falta de perdão e lembrar-nos que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E entendermos como isso, na prática, redunda em mudança nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos e na nossa comunhão com o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos capacite a isso, para a sua glória mesmo. Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e bondade sobre nós. E rogamos que o Senhor faça-nos compreender cada vez mais a profundidade, Deus, da verdade vista nessa noite aqui, que nós pertencemos ao Senhor. Somos propriedade do Senhor. Fomos marcados, fomos selados com o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por esta certeza, porque não fomos nós mesmos que fizemos isso, mas foi o Senhor que fez por nós. Ó Deus, agora rogamos também que o Senhor então ajude-nos a viver de modo digno desse evangelho, o qual nós fomos chamados. Vivermos de modo digno desta graça a qual nos alcançou, por meio, Deus, da nossa mudança. Em primeiro lugar, não do comportamento, mas do coração. Mude o nosso coração, Deus. Transforme o nosso interior. Que seja essa uma mudança de dentro para fora. E assim, certamente, isso trará maturidade, crescimento e desenvolvimento à tua igreja. E assim, certamente, este evangelho alcançará os perdidos, aqueles que carecem desta verdade, deste amor e desta realidade, Deus. Senhor, traga perdão e restauração aos relacionamentos quebrados. Faça isso nessa igreja, nas famílias, Deus, nos casamentos. Tudo isso para a tua glória, Deus. Nós precisamos do Senhor, rogamos e contamos com o auxílio do teu Espírito, que por nós intercede com gemidos inexprimíveis. E agora, Deus, rogamos que o Senhor nos despeça com a tua bênção, a qual nós tanto carecemos e precisamos, dando-nos uma semana de paz em tua presença. Abençoe, Deus, o nosso trabalho, a nossa rotina semanal, o trabalho diário, doméstico. Abençoe, Deus, a vida dos maridos, das esposas, os casamentos, a vida dos nossos filhos. Deus, converte, Deus, aqueles que são teus, que precisam ser alcançados pelo Senhor. Desperte essa igreja, Deus, para as missões, para a evangelização, ó Deus, para o discipulado, Deus. E mantenha-nos firmes, Deus, como um farol e um luzeiro na propagação do teu evangelho e da tua palavra. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.